Hello, me Tainã, olá everybody, oi pessoal, estou aqui de volta. Hoje o tema do vídeo para hoje, para vocês, é algo que desperta o interesse de muita gente, claro, principalmente das pessoas que têm o desejo de viver fora do Brasil, de vir para um país como a Suíça, né, viver na Europa, e ter uma base assim, uma noção básica de como é que funcionam o sistema salarial, né, a base salarial, sobre o salário mínimo da Suíça, tá? Na Suíça não existe uma unificação salarial. Por quê? Porque a Suíça se divide em três partes, quer dizer, quatro, tá? Só que a gente leva muito em consideração as três principais, que são elas: a Suíça alemã, que é de onde eu faço parte, a Suíça francesa, né, do cantão de Genebra, Genf, e a Suíça italiana, que é do cantão italiano, que a gente chama de Ticino ou Ticino em alemão, tá? E aqui na Central Schweiz, que é o centro da Suíça, na Suíça Central, é a parte maior, que é a parte alemã, predomina o cantão alemão, né? A parte alemã da Suíça. Só que existe também uma quarta parte, que é do cantão Rätoromanes, que fala a língua, um dialeto, que é uma mistura do alemão com um pouco de italiano e também de francês. Toda a Suíça tem uma base salarial diversificada. Não é igual, não é como no Brasil. Se o salário mínimo hoje no Brasil foi em torno de R$ 1.000, 1.100, eu não sei, não tenho nem noção de quanto está o salário hoje aí. Então, essa base é geral para todo o Brasil, né? Toda a nação. Porém, por exemplo, quem trabalha em São Paulo, mora na região sul ou sudeste do país, ganha um excedente a mais ou um pouco a mais que esse valor. Mas a base geral da nação, o salário base mínimo é R$ 1.100, não é isso? Aqui na Suíça não é assim, não funciona assim. E tem algumas coisas mais interessantes para eu falar com vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Então, é verdade ou é mito? É verdade ou ilusão? É verdade ou mentira que o salário mínimo na Suíça chega ao equivalente a R$ 25.000? Bom, gente, eu tô aqui como uma nova residente na Suíça, né, por um período não tão longo como muitos de vocês já sabem, né, não é segredo para ninguém. E eu posso dizer para vocês que é verdade, gente. Se existir uma base salarial, a gente pode equiparar como a gente pode dizer, comparar, não é? A esse valor de no mínimo R$ 25.000, tá? É verdade. Quando a gente faz a cotação da moeda da Suíça para o real no Brasil. E deixando bem claro, gente, que esse valor, ele pode subir e descer. Você pode ter um salário fixo, tá? A partir desse valor de R$ 25.000, quando faz a cotação para o real do Brasil, tá certo? Que a gente recebe em francos, que é a moeda do país, né? Só que todos os dias essa moeda sobe ou desce. Ela tá no sistema da Bolsa de Valores. Então, como funciona com o dólar, como funciona com o euro. Só que o fixo, independente da moeda no Brasil, da Bolsa de Valores, está alta ou baixa, mensalmente se recebe aquele X, tá bom? E aquele X corresponde a, no mínimo, R$ 25.000, sim, no Brasil. Hoje, se a gente fizer a cotação em cima do valor atual de em torno de R$ 6, por exemplo, tá bom? Então, eu tenho aqui... Desculpem-me. Eu tenho aqui umas anotações que eu fiz, porque eu, além de pesquisar e além de ser uma moradora do país, né? Já uma cidadã, tá certo? Graças a Deus. Eu fui na internet porque eu vi alguns vídeos e de algumas pessoas que super promovem, né? Fazem a moeda... Ela é valorosa, claro, é valiosa, claro, não resta dúvida. Comparada à nossa moeda do Brasil, não tem comparação, ela é bem maior. Ela é equivalente ao euro, tá? E ao dólar, estão quase que no mesmo patamar de valores. Mas existem sites que vocês também podem pesquisar,
e comprovar que o que eu estou dizendo é verdade, tá? Eu não estou aqui para iludir, ludibriar ou enganar ninguém. E não é essa nem a minha intenção, nem faz parte do meu caráter fazer isso, tá bom? Eu quero ser sempre branco no preto, preto no branco, X, Y, Y, X. Não ter dúvidas. E, claro, deixando bem claro que eu só vou trazer para vocês aquilo que eu tiver noção, conhecimento. Aquilo que eu não tenho noção, eu posso também debater aqui e trazer para vocês, porém, eu vou em busca de esclarecimentos. Nem tudo que ocorre aqui à minha volta, eu tenho conhecimento, gente. Eu não estou aqui há 10, 20 anos. Embora haja quem esteja também, né? Há quem esteja aqui também há 10, 20 anos e nem a língua, por exemplo, do país tem interesse de aprender ou não sabe falar. Mas isso é uma questão privada, particular de cada um. Cada um tem sua escolha, sua opção, sua oportunidade, né? Eu acredito que cada um corre em busca daquilo que acha melhor para si. E aqui eu peguei e anotei para vocês do site Vagas pelo Mundo, anotem aí, vagaspelomundo.com.br. Esse site é do Brasil, mas ele faz uma avaliação geral dos países europeus ou sul-americanos ou americanos ou asiáticos, enfim. Eles dão uma noção exata, né? Eles dão uma posição exata, um posicionamento exato do valor da moeda atual e também dos salários mínimos em cada país. E a Suíça está inclusa num dos segundos países do salário mínimo mais alto do mundo. Deixando bem claro para vocês que não é o fato de você ganhar um salário equivalente a 25 mil reais sendo cotado para a moeda do Brasil, por exemplo, que você vai ter uma vida de rico aqui ou uma vida farta. Você não vai passar dificuldade, jamais. Você não vai passar privações, você vai ter direito de ir e vir, você vai ter condições de viajar, você vai ter condições de fazer lazer, porque essa base salarial te dá condições para isso. O principal em todo o mundo é você ter o que comer, né? E ter onde botar a cabecinha para deitar no travesseiro e dormir, gente. Então, aqui existem as bases salariais altas, médias e baixas, porém com condições de sobrevivência para todos os habitantes do país, todos os residentes, tá? E isso eu já tiro dando os descontos tudo, porque a gente paga as obrigações, como eu já falei, né? Todo o processo obrigatório dentro do país, como saúde, que é obrigatório, seguro de acidente, né? Que mais? O táxi, que eles chamam de estoia, que é caiu, mas voltou. A anuidade do imposto de renda. Isso, ninguém tem como fugir, nem como correr disso. É uma responsabilidade. E isso faz até com que as pessoas aqui, mesmo as que não são do país, se tornem, quando elas não são, se tornem mais responsáveis, tá, pessoal? Então, nesse intervalo de tempo, eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento na Suíça, essa OCDE, a sigla OCDE, Organizações para o Sistema de Desenvolvimento, de Operação e Desenvolvimento, hein? Desculpe-me. Ela registra uma base salarial mínima na Suíça a partir de 6.500 francos, que isso corresponderia hoje a um salário mínimo de exatamente 39 mil reais. Existe isso? Existe, gente. Agora, só que o que é que diferencia os salários de um funcionário, de uma empresa para outra, de uma função para outra? A experiência do funcionário, tá? O tempo de trabalho, a idade do funcionário. Quanto mais velho a pessoa for e automaticamente tiver experiência trabalhada, como é que eu posso dizer? Experiência reconhecida, né? Trabalhada, que trabalhou naquele setor por tantos anos, ela ganhou experiência. Então, ela tem condições de ter um salário mais alto, até do que eu, que sou mais jovem, digamos assim, estou chegando agora, também tenho noções básicas disso ou daquilo, mas não tenho comprovadamente a experiência de trabalho que aquela pessoa tem, aquela pessoa mais velha do que eu. Uma outra coisa muito interessante aqui na Suíça, que eu nunca vi em lugar nenhum do mundo, tá certo que eu já viajei em alguns países, não tantos assim, mas assim, eu falo pelo que eu sei daqui, não é? Aqui somos nós quem decidimos nossos salários. Como assim, Joelma?
a firma te contrata e tu diz quanto queres ganhar, o que tu queres e é assim que vai ser, é assim. Se o contratante aceitar a minha proposta, ele pode fazer uma contraproposta acima da minha, em cima da minha, não é? Com um valor inferior ao que eu estou pedindo. Mas ele vai levar em consideração o que eu estou falando, a minha idade, a minha experiência comprovada no ramo profissional, tudo isso pesa, tá? Na hora do contrato. E uma coisa que a gente não costuma falar entre nós, colegas de trabalho, por exemplo, eu posso ter uma colega que trabalha na mesma função que eu, né? E ela ganha um salário ou maior que o meu ou menor. Geralmente a gente não conversa, já é deixado bem claro isso na entrevista de emprego, que faixa salarial, pretensão salarial ou os seus ganhos não é para se dividir com os colegas da empresa, porque cada um tem um diferencial, gente. E isso não é ser injusto nem incorreto, é porque tem pessoas que têm mais noções, até em termos linguísticos, né, para falar o idioma, do que eu que estou chegando agora, que sou uma estrangeira, por exemplo. Talvez eu tenha até mais experiência e competência que aquele que nasceu aqui, por exemplo, mas eu não tenho condições suficientes de falar, de externar meu posicionamento, minhas ideias, minhas opiniões, porque eu ainda tenho dificuldades no idioma, por exemplo, e é um exemplo real, isso é real, tá? Então, essa pessoa, ela, mesmo que não tenha a mesma competência que eu, mas só pelo fato de ter outras qualificações, ela entra numa base maior, mais alta que a minha, financeiramente falando, em termos de salário, tá certo? E como é que a gente escolhe o salário? A empresa pergunta. O chefe, o gerente, o administrador, ele marca uma entrevista de emprego com você. Se você for aprovada nessa entrevista, antes mesmo dele dizer que a vaga é sua, ele vai perguntar a você nessa entrevista qual a sua pretensão salarial. E você pode dizer, pode parecer absurdo, você não vai dizer que quer ganhar 1 milhão, você até pode fazer isso, mas claro que ninguém vai levar a sério, não é? Mas você, dentro da base daquela profissão, você tem uma noção básica de quanto se paga em determinados locais ou cantões ou outros estados, cidades, enfim. Então, você tem uma noção básica e você dá a sua sugestão. E ele pode concordar ou não. E não pense você que ele vai se sentir abusado, lesado, usurpado, se você disser honestamente quanto você quer ganhar, de acordo com o que você sabe que você tem condições e que você merece, tá certo? Aí tem uma série de outros fatores que vai contar, vai pesar no seu desempenho profissional, no seu interesse no trabalho, na sua assiduidade, de você não ser aquele funcionário faltante, né? Aquele funcionário problemático ou doente dos fins de semana, aquele funcionário farrista que só adoece quando é o seu dia de trabalho, o seu plantão, ou o seu horário, sua carga horária, enfim. Você tem que ser responsável, você tem que cumprir com os seus deveres, e aí, a cada ano que você está na empresa, você tem direito a pedir um aumento salarial, mesmo que você já esteja dentro de um patamar que seja equivalente ao limite da base total salarial. Você tem o direito de pedir, de reivindicar isso diretamente com o seu chefe, com o administrador, com o diretor, com o presidente, seja lá quem for. Mas aí ele tem um tempo para dizer, ou ele diz na hora, is ok, tá certo, vou te aumentar o salário, vou te dar um aumento, ou espere daqui a 3 meses, Joelma, a gente vai conversar. Ou daqui a 6 meses, a crise é geral, tá passando por problemas assim, assado. Quer dizer, tudo é possível, mas existem essas possibilidades, tá, gente? Coisas que a gente não vê no Brasil. O salário é estipulado, é um salário geral para a nação, com as diferenças, como eu falei, das regiões sul, sudeste do Brasil, que geralmente, pelo que eu saiba, pelo que consta, né, até agora no meu conhecimento, as pessoas parecem que são melhores remuneradas, um pouco a mais, mas aqui não existe essa unificação geral da renda salarial de uma forma geral para toda a nação. Cada parte da Suíça tem uma média diferenciada de salário, tá certo? O Cantão de Genebra, a parte da Suíça francesa, é uma das que paga melhor. Porém, aqui no Cantão Alemão, na parte alemã da Suíça, no central do Schweiz, né, no centro da Suíça,
paga-se muito bem também. Então, às vezes, há uma distorção de valores equivalente às regiões, tá? Mas você é bem remunerado sim, e mesmo sendo um país caro, que não deixa de ser, aonde você chegar, você vai ver e vai ouvir falar. E eu não tô falando isso reclamando de forma alguma, porque o que a gente ganha dá pra gente continuar vivendo aqui e sobreviver, tá certo? Mesmo sendo um país de um custo, um poder aquisitivo alto, mas um custo per capita de uma possibilidade, né, de sobrevivência alta também, o custo de vida alto. E o que mais pesa aqui no país não é o alimento, que é o que mais pesa no Brasil. Não é a alimentação, tá, gente? É a moradia. Porque, como eu já falei em vídeos anteriores, as pessoas aqui moram, na maioria das vezes, na grande maioria, os estrangeiros, principalmente suíços também, em casas ou apartamentos alugados, tá bom? Então, eles não têm essa visão que a gente tem de construir casas ou imóveis para até a velhice ou para passar de pai para filho, netos, bisnetos, tataranetos, não. Aqui são muito individualistas, muito independentes, mas isso você vai aprendendo a conviver ou a aceitar, querendo ou não, se você está aqui, você não é obrigado a aceitar, mas você compactua ou participa de uma forma geral com o sistema do país, porque é aqui que você vive, não é? E você termina até, de certa forma, entendendo e aceitando com facilidade que existe uma coerência nisso tudo. Às vezes a gente passa uma vida toda trabalhando, ralando, para deixar para quem não fez nada, para quem não merece, para quem não se esforçou, para quem não moveu uma palha. Mas esse é o sistema nosso, latino-americano, brasileiro, né? A gente é muito família e a gente sabe também, a gente tem aquela coisa viemos aqui sem nada e sem nada voltaremos, nascemos nu e estamos vestidos. Então, essa é uma realidade ou um ponto de vista que a gente tem no Brasil, que eles aqui, isso não fere nem cheira, não interfere em nada na cultura deles, que é assim, e até quando Deus quiser vai continuar assim, tá, gente? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 opções, aliás, 5 diferentes funções com 5 categorias diferentes de trabalho, com 5 condições salariais diferentes, né? 5 formas, não é nem 5 formas, 5 patamares salariais diferenciados, de acordo com as funções. Então, eu vou dar o valor para vocês no real, vou fazer a cotação agora, como se a moeda da gente estivesse em torno de R$6, tá certo? R$1, na verdade, como se o franco valesse hoje R$6. Tá mais ou menos isso, né? Então, vamos lá. Nas obras, as obras, gente, é a área da construção, é a área muito pesada, que é a área de pedreiro, né? Serviços gerais. Então, essa área, eu digo assim, pesada, porque é um serviço mais para homem, embora aqui na Suíça não tenha essa distinção de sexo masculino ou feminino. Ambos os sexos fazem as mesmas funções, tá? Então, essa é uma das lutas das mulheres aqui na Europa, pelo menos aqui na Suíça. As obras, elas estão pagando hoje no mínimo, isso é um mínimo. De acordo com cada cantão, diferencia os valores, não esqueçam, tá bom? Então, isso é um valor real para o dia de hoje, para o ano de 2022. Pode ser que agora em 2023 haja um acréscimo, porque ocorre isso também, gente. Não fica fixado o tempo todo naquele valor, não. Todo o tempo vai se renovando, vai aumentando, vai crescendo as possibilidades de ganhos, tá? Então, vamos lá. As obras. Hoje paga-se 4.575 francos. 4.575 francos para pedreiros, ajudantes de obra, mestre de obra e etc. Fica em torno de R$20.450, tá? Um ajudante de pedreiro, ou não precisa, não tô falando de engenheiro não, porque aqui, diferente do Brasil, o pedreiro no Brasil, por exemplo, isso é um exemplo, eu quero aproveitar o vídeo para deixar vocês bem, assim, esclarecidos, para esclarecer o máximo que eu puder. O pedreiro no Brasil tem várias funções. Ele é pedreiro, ele é empreiteiro, ele é ajudante de pedreiro, ele é diarista, ele é engenheiro, ele é mestre de obras, né? Ele faz o design, o desenho, ele faz tudo, ele constrói. Geralmente, assim, para nós que somos como eu, como muitos de vocês, de uma
média salarial mínima mesmo aí do Brasil, eu não contratei engenheiro para construir a minha casa, por exemplo. Então foi um pedreiro que fez a planta, desenhou e etc. Então aqui não. Aqui o pedreiro é pedreiro, o ajudante é ajudante. E o mestre de obras ou o engenheiro é engenheiro. Então, para cada obra que é construída, que é feita, existe o pedreiro, o engenheiro, o arquiteto. Para cada etapa da construção, existe o profissional adequado para aquela situação, para aquele setor, tá certo? Aqui existe essa diferença, sim. Um só não faz tudo ao mesmo tempo. Ele até pode ter conhecimento, pode ter experiência, mas isso não conta. A empresa contrata para mestre de obra, é mestre de obra. Contrata para serviços gerais, serviços gerais. É ajudante de pedreiro, é ajudante de pedreiro, servente e tal. Tá bom? Então, nas obras, nas construções, não estou falando nem mestre de obra, desculpem-me. Nas obras, que é da forma geral para ajudar nas obras, para trabalhar carregando massa, cimento, concreto e etc. Trabalhar dentro das obras. O salário mínimo, traduzido para a moeda brasileira, na cotação atual, fica em torno de R$ 27.450. R$ 27.450, tá? Aí eu tô aqui na hotelaria, que foi a área que eu passei, e mesmo sem experiência, e levando em conta o seguinte: se eu já tivesse experiência ou cursos profissionalizantes na área de hotelaria, no setor de hotelaria, se eu ganhei muito bem, como eu já falei em vídeos anteriores aqui para vocês, se eu tivesse essa experiência curricular, se eu tivesse noções básicas ou cursos profissionalizantes, o meu salário teria sido bem maior, tá? Então vamos lá. Na hotelaria, que é nessa área do serviço de limpeza no quarto de hotel, arrumação de quarto, no restaurante do hotel, na recepção não, que já é um nível superior, porque você vai falar, além do idioma alemão, aqui da parte alemã, você vai precisar falar possivelmente inglês, talvez espanhol, francês, italiano, enfim, cada hotel também tem uma regra e um sistema diferente, mas isso eu já estou para outra área, que é a de recepcionista. Não estou falando de recepcionista de hotel, estou falando do serviço geral do hotel, tá? A área da limpeza, a área de servir, a área de limpar os quartos. Então, o salário fica em torno, no mínimo, tá, gente? Esse salário pode ser mais alto, inclusive o meu era, tá certo? E mesmo sem eu ter experiência comprovada em carteira ou cursos profissionalizantes, tá certo? Então, hoje é em torno de 3.582 francos. 3.582 francos para uma camareira, digamos assim, fica em torno de R$ 30.848. Agora, por que esse 30 mil acima das obras? Se as obras pagam muito bem também. Porque, na verdade, eu fiz uma cotação em cima de dois salários, dois valores distintos, tá? A partir de 3.582 francos para as pessoas inexperientes, sem experiência comprovada, como eu era, e mesmo assim o meu ainda era maior que esse valor, tá certo? E fica entre 3.582 francos a 5.108 francos. Isso na área de hotelaria geral. Então, comparando, eu fiz o cálculo em cima dos 5.108 francos. Então, a pessoa recebe um salário de R$ 30.848. Isso não é fantasia, não é superpoderes, não é sonho, não é ilusão, não é mentira. É a realidade, viu, gente? E na dúvida, entrem nos sites que vocês têm condições de visualizarem e confirmarem, constatarem verdadeiramente o que eu estou falando. Eu não vou jamais vir aqui para falar algo que eu não saiba. E quando eu falar e não souber, eu vou buscar a resposta para vocês. Porque, como eu disse antes, nem tudo eu sei e eu estou sempre em aprendizagem. Eu sou um eterno aprendiz. Isso eu não canso de dizer, tá? Vamos para a gastronomia, né? Mesmo que seja na área de hotelaria ou de restaurantes, tá certo? Bares, restaurantes, hotéis. Na gastronomia, o salário mínimo é em torno de 4.708 francos. Isso em reais fica em torno de 28.248 francos. Agora eu quero deixar bem claro que essa gastronomia ainda não é o chefe de cozinha, tá, gente? O chefe, o valor fica em torno de 6.000, 6.500 francos. Isso aqui é para o ajudante de cozinha. Isso aqui é para aquela pessoa que corta as verduras, que lava, que faz a ajuda na cozinha de uma forma geral, limpa e também joga o lixo da cozinha fora e faz os pratos junto com o chefe ou leva as louças para lavar, enfim. É essa base aqui, 4.708 francos e no real fica R$ 28.248, tá certo?
Vendedor, gente, aquilo que eu fiz com muito amor e carinho e fazia com muito gosto aí no Brasil também, entre tantas outras coisas mais. Então, vendedor aqui, no mínimo, 4.483 francos, no máximo 7.500 francos, gente. Aqui, eu quero deixar bem claro para vocês, o vídeo pode parecer longo e ficar cansativo, mas é importante e que vocês saibam, de verdade. Aqui existe um reconhecimento profissional muito intenso. Aqui as pessoas são valorizadas de uma forma geral. Eu acho que eu já disse a vocês em vídeos anteriores que médicos sentam-se à mesa com as assistentes de serviços gerais, com as enfermeiras, com as assistentes de saúde, enfim, ou com pessoas de outros níveis trabalhísticos, trabalhistas, né, profissionais. Não existe essa discriminação ou distinção, tá? Existe respeito e, graças a Deus, existe valorização profissional. Aqui, qualquer um gostaria de ser, mesmo sendo um advogado, um engenheiro, um arquiteto no Brasil, de ser um faxineiro aqui na Suíça. Porque um faxineiro ganha em torno de 25, 30 mil reais, dependendo da base salarial, do fixo que pode ser mensal. Se for por hora, pode ganhar até muito mais, porque eu já trabalhei por hora e eu já disse isso a vocês, e eu ganhei realmente muito, muito dinheiro, tá certo? Então, um vendedor, ele tá na média de 4.483 francos a 7.000 francos. E o salário, na média mínima dos 4.483, fica por R$ 26.898 reais. Um vendedor. Pode ser vendedor de qualquer área, pode ser vendedor do comércio, vendedor virtual, vendedor, contanto que tenha um contrato fixo de trabalho. A renda mínima, o salário mínimo para esse vendedor é nesse valor de 4.483 francos, chegando à possibilidade de 7.000, tá? E isso, digamos que se fosse 7.000, se ele chegar a esse patamar, 7 vezes 6, bitte, 7 vezes 6... 42 mil reais. Pois é, gente. E isso não é impossível, não é sonho, não é ilusão. E vamos ao último que eu coloquei aqui, que é o serviço de limpeza, que eu falei antes e agora eu vou falar mais precisamente. O serviço de limpeza pode ser para limpar chão, para limpar móveis, para limpar locais, para limpar escritório, para limpar hospital, para limpar padaria, para limpar supermercado, limpeza. Eles chamam em alemão de Reinigung. Antes tinha um nome chamado Putzfrau, só que hoje não está se utilizando mais esse nome, profissionalmente falando. Putzfrau seria a mulher da limpeza, só que hoje não existe só Putzfrau, porque existem homens na limpeza, mulheres não só hoje, há muito tempo, né? Mas aí eu acho que por conta dessas inovações e revoluções todas, né, do mundo atual em que vivemos, então o nome atual que se chama e que soa mais bonito, inclusive, é Reinigung, que é a limpeza. Então, quem trabalha na limpeza ganha no mínimo um salário de 3.800 francos, que corresponde a no mínimo 24 mil reais. Por quê? Entre 3.800 está uma base equivalente a 3.800 a 4.000 francos. Base total. Só que também pode ter uma base maior, pode ser um valor mais alto que este. Então, fica em torno de 24 mil reais, tá? Para você ser faxineira, por exemplo. Aqui não existe essa de faxineira, de faxineiro, mas para trabalhar na área de limpeza, essa é a renda, esse é o valor do salário. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem mais algum interesse sobre esse tema ou mais alguma coisa que eu possa ajudar, que eu possa trazer aqui para o canal, eu sou quem peço a ajuda de vocês. Continuem aqui comigo, eu continuo com vocês e Deus conosco, amém? E eu agradeço muito de coração a participação de todos vocês. Eu tenho recebido mensagens constantemente, para não desligar o vídeo, eu tenho recebido mensagens de pessoas distintas de várias regiões do Brasil e do mundo, viu? E eu tô muito entusiasmada, muito agradecida a Deus, de verdade, porque eu tô vendo que tá valendo a pena eu me empolgar, me entusiasmar, me inteirar e interagir com vocês e trazer o melhor dessa terra para dividir com vocês, tá? Tudo que tiver ao meu alcance, é claro, eu vou trazer com muita alegria em meu coração. E eu vou pedir a vocês que, se esse tipo de conteúdo for do agrado de vocês, for do interesse de vocês, se isso vocês estão gostando disso, do que eu tô fazendo aqui para vocês,
deixando também bem claro que o meu canal no YouTube é um canal diversificado e também, como eu posso dizer, eu quero trazer coisas interessantes, coisas que a gente, palpáveis, né, que faça parte do nosso mundo real, mas também interagir com vocês de uma forma engraçada. É por isso que eu tenho feito alguns vídeos curtos em alemão, mas para trazer uma descontração para o canal e para as pessoas que são daqui, que querem entender melhor o que é que eu falo, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou falando para vocês, por exemplo. Isso para elas que já moram aqui, que já trabalham, têm vida aqui, não é interessante, mas fazer um pouco de graça, de comédia, para elas é mais divertido. Então, eu divido o canal nessas duas etapas, né, nesses dois sistemas, para ficar diversificado, ficar engraçado e para eu ter um melhor proveito com o público do Brasil e do mundo, principalmente as pessoas também que estão aqui, tá bom, pessoal? Aí, antes que eu esqueça, então se esse tipo de conteúdo tiver agradando vocês, por favor, gente, deixem seu like. Se não agradar, deixe o dislike. O importante é que vocês interajam, porque aí o YouTube tá percebendo que tá havendo essa interação, que tá havendo esse contato, tá acontecendo, a coisa tá fluindo e eu tô sendo como é que eu posso dizer? Eu estou trazendo conteúdo que é do interesse e do agrado, e pode ser não do interesse de todos e nem do agrado de todos, mas eu estou participando, eu estou ativa, eu estou aqui todos os dias, tá bom? Todos os dias tem vídeo, curtos, longos, engraçados ou caóticos, tediosos, enfim. Mas eu estou aqui participativa com vocês. E a minha intenção, o meu interesse maior é de realmente informar vocês e deixar vocês inteirados. Existem pessoas fazendo vídeos a mil por aí, diferente do que eu tô fazendo e não com verdade no que estão falando. Então eu trouxe para vocês, como eu falei, a OCDE, tá? E o site, como eu falei, vagaspelomundo.com.br. Nesse site vocês pegam mais e melhores informações, tá bom? E eu espero estar contribuindo com vocês. E vocês não me deixem por sem conto, não. Deixem seu like, ó. É muito importante aqui pro canal. O like, o comentário de vocês. Curtam, comentem e compartilhem. É o CCC. Curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Beijo grande no coração de vocês. Obrigada pela atenção, pelo carinho de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.